A paz do Senhor, meus amados. Muito feliz quando chega esse momento de deixar uma mensagem de Deus para o seu coração, sua alma. Que a doce paz do Senhor penetre o mais profundo da sua alma. A palavra do dia hoje está em Jeremias capítulo 8, versículo 4, que diz assim: Assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje é para os desviados, para aqueles que largaram Jesus, para aqueles que largaram a igreja, abandonaram por causa das lutas, das tribulações, dos problemas, das perseguições, angústias. A mensagem de Deus é para os desviados, para aqueles que afastaram, não sabemos as razões, mas o Senhor te chama de volta. O Espírito Santo te convoca a retornar para a casa de Deus. Ele é tão grande, tão poderoso, tão glorioso, tão eterno, e mesmo assim Ele te ama tanto que Ele ainda se abaixa para te convidar a retornar para a presença dEle. Glória a Deus. Só um Deus grande em tudo para fazer isso. Então, primeiro eu quero mostrar que a possibilidade de uma pessoa desviar-se, ela é clara. A possibilidade de uma pessoa largar o Evangelho, a igreja, é clara. Por isso, lá no livro de Coríntios, Paulo, ele disse o seguinte: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Porque há possibilidade de cairmos. Há possibilidade de fracassarmos. Quer um exemplo? Nós vemos Adão e Eva, o primeiro casal que Deus colocou no jardim do Éden. E Deus deu uma ordem para Adão que Adão repassou para Eva. Vocês podem comer de tudo, podem usufruir de tudo do jardim, mas aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não comem o fruto. Então Deus liberou tudo, mas deu uma ordem para que eles obedecessem e não comessem daquela árvore, daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E para nossa tristeza, os dois se desviaram, porque eles desobedeceram a Deus e comeram. Afastar, desviar, é quando passamos a não obedecer mais às ordens de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Então, toda vez que deixamos as ordenanças do Senhor, nós começamos a desviar do Senhor, das suas palavras, das suas obras. Mas Adão e Eva se desviaram. Eles deixaram de guardar a palavra, ouviram a voz da tentação e comeram e se desviaram. Mas Deus é tão misericordioso que Deus os expulsou do jardim, porque a árvore da vida estava lá, senão eles iam viver em maldição e desgraça o resto da vida. Deus os expulsou, mas depois Deus lhes deu uma segunda chance para que voltasse a comunhão com Ele. Nós vemos também que Abraão, ele andou por um momento fraco, quando ele desceu para o Egito, e quando ele chega lá diante daquele rei, Lameque, ele fala que ela era sua esposa, era sua irmã, sendo que era sua esposa. Era sua esposa, mas ele mentiu dizendo que era irmã, com medo de morrer e deles fazer mal para ela e para ele. Então, nunca que alguém desvia de uma vez. É gradativo, é aos poucos, a gente vai deixando, abandonando aos poucos. Então, querido, não se desvia do Evangelho. Ló, lá em Sodoma e Gomorra, ele perdeu sua moral, perdeu sua esposa,
ele perdeu muitas coisas boas de Deus ali. Mas Deus ainda lhe deu uma segunda chance. E o tirou, mas para sua esposa não teve mais jeito. Porque Deus deu uma ordem para não olhar. A pessoa, quando ele está desviando ou desviado, ele já não passa a não temer mais as coisas de Deus, a palavra de Deus. Então ele começa a fazer loucura. Então a possibilidade de uma pessoa desviar-se, ela é clara. Ela é real. Então se cuida, meu irmão. Cuida da sua vida com Deus, da sua comunhão. Cuida da sua maior riqueza, que é o Espírito de Deus na sua vida. Nós vemos também, Elias desanimou-se fugindo da rainha, daquela mulher Jezabel, querendo matá-lo. E ele foge, desanimado. Então a possibilidade ela é grande. Deus que é misericordioso. A Bíblia fala para nós que Davi cometeu adultério. E além de cometer o adultério, ele mandou matar Urias. E ele foi terrivelmente castigado por Deus. Por um momento se desviou. Então esses homens que foram melhor do que nós e sentiram Deus mais profundo, Deus falava face a face, eles se desviaram por um momento, mas logo voltaram para a presença de Deus. Então você que está me ouvindo, se desviou por um momento, se enfraqueceu, se pecou, se falhou em alguma área e está com vergonha, se arrependa e volte logo para a casa de Jesus, para a casa de Deus. Volte logo para os braços do Senhor, para o seu nome voltar a ser escrito no livro da vida e você ir para o céu, antes que a morte, ou o mundo, ou o diabo te traga nesse estado que você está. E se você morrer nesse estado desviado, você vai para o inferno. Então, Jeremias, o profeta, ele chorava sobre o povo de Israel na véspera da queda de Jerusalém, ante a invasão dos babilônios. Por que Jeremias chorava? Ele chorou porque toda a nação havia se desviado do Senhor. Meu querido, nada justifica desviarmos do Senhor. Nada. Traição, sofrimento, perdas, humilhações, falta de recursos, de bens, de patrimônio, nada justifica você desviar do Evangelho. Nada justifica você largar Deus, o amor de Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Nada. Nada. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Deus não tem nada a ver com os meus problemas e os seus problemas. 99% dos nossos problemas, nós somos os provocadores deles. Deus ainda está nos ajudando e nos livrando para que chegamos aos céus. Satanás sempre tentou destruir a fé do homem, da mulher, para que eles não cheguem ao céu, não cheguem na glória. Mas eu repreendo todo e qualquer demônio que quer roubar a sua fé. Eu repreendo em nome de Jesus todo e qualquer espírito maligno que quer dirigir você a desviar-se de Deus, a largar a igreja, a largar o Evangelho, dizer que não tem mais jeito, dizendo na sua orelha, no seu ouvido, que não tem mais jeito, não tem mais maneira, não tem mais oportunidade e que você tem que largar a igreja. Eu repreendo esse demônio em nome de Jesus da sua mente e do seu caminho. Então a mensagem de Deus é para os desviados. Primeiro, existe uma possibilidade de desviar. Então se cuida, ora, clame por misericórdia, busque a Deus para que você venha vencer os ataques, as lutas, as angústias, as decepções. Largar Deus, largar a igreja não vai resolver seus problemas, vai piorar seu estado. Nós temos a experiência de Pedro. Talvez a sua experiência tenha sido como a de Pedro, o discípulo que se desviou aos poucos. Ninguém se desvia de um dia para o outro. O mundo, Satanás vai nos minando. É como rachar uma tora de lenha. Você não consegue rachá-la de uma vez.
você vai bater no machado, a hora que faz uma brechinha, você coloca a estaca, pega uma marreta e vai batendo, até rachar o meio. Assim é conosco. Quando Satanás ou o mundo encontra uma brechinha, ele coloca a estaca e vai batendo, coloca a cunha e vai batendo, até que consiga rachar alguns. Então, nós vemos aqui em Marcos capítulo 14, versículo 29, onde Pedro diz para o Senhor Jesus: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Note bem o eu de Pedro, o eu do homem. Abra mão do seu eu, repreenda o eu da sua vida. O eu, só existe um eu. É o grande eu sou, com letra maiúscula. Só Ele é, só Ele pode, só Ele cura, só Ele faz, só Ele muda. O eu sou o que sou. Agora esse eu da minha vida e da sua vida está por fora. Temos, pois, o primeiro passo da caminhada de Pedro em direção à queda, a autoconfiança. Não seja autoconfiante em você mesmo. Você é fraco, você é falho, você é carne. Você é miserável. Ah, se não fosse o Espírito de Deus na minha vida e na sua vida, que seríamos de nós? É por isso que Salomão escreveu em Provérbios 28, 26, ele diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, é louco. O que confia no seu próprio coração é insensato, diz a Bíblia. Provérbios 28, 26, é louco. Então não confia no seu coração, não. Não confia na sua força, não confia na sua capacidade. Abra mão dessa autoconfiança, senão ela vai te derrubar, ela vai te humilhar e ela vai te tirar da presença de Deus e vai tirar muitos amigos do seu caminho. O segundo passo na queda de Pedro foi insistir com veemência, baseado em sua própria força. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ele disse isso para Jesus. Oh, meu irmão. O terceiro elemento em sua trajetória se encontra no fato de Pedro não reconhecer sua fraqueza, como muitas vezes não conhecemos as nossas. Chega no espelho, olha para você mesmo e reconheça as suas fraquezas. Que você é pó, que você é fraco e que você precisa do Espírito Santo 24 horas na sua vida. Outra coisa aqui que eu aprendo, no versículo 37, encontra-se o quarto passo da queda de Pedro. Vemos Jesus orando no jardim de Getsêmani e Pedro estava dormindo. Jesus perguntou: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? A confiança em si próprio o conduzirá ao descuido. A confiança em você próprio te levará ao descuido. Mas há esperança. Depois Jesus ressuscitou e apareceu para Pedro e chamou ele e diz, Marcos 16, 17, você me ama? Lá na Galileia. Eu amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Eu amo, Senhor. Ama mesmo? Ah, Senhor, eu não sei de mais nada. Porque ele tinha falado autoconfiança, falado que não ia negar e negou. E agora diz, eu não sei. Aí Jesus disse, apacenta o meu rebanho. Ele volta. Ele tinha se desviado por um momento, mas agora ele volta. E o Senhor Jesus o enche do Espírito, do poder e faz dele um dos maiores ganhadores de alma. Usa ele com curas, milagres, poder tremendo. Se você está desviado, volta agora. Se você está afastado, volte agora. Jesus te chama, o Espírito Santo te chama. Ouça a voz do Senhor agora, não deixe para amanhã. Deus te abençoe. Essa é a mensagem do dia para o seu coração e sua alma. Abraço!